Povo abençoado do Senhor, que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente e abundantemente em nome de Jesus. Vocês estão bem? Eu espero que estejam. 1 Tessalonicenses 5,18, né? Em tudo dai graças. Minha ring light pifou. Pifou, não consigo. Pifou o fio da ring light. Então não consigo ligar a luz da ring light. Então hoje estão com a luz da lâmpada e da câmera. Tá bom, gente? Até gostaria de saber a opinião de vocês. Se assim tá melhor ou com a luz da ring light, mas da luz ali da lâmpada fica melhor. Então preciso saber a opinião de vocês aí para saber como conduzir aí melhor qualidade de vídeo para vocês. Beleza? Me falem, por favor. Se inscrevam, curtam, compartilhem em nome de Jesus para que o evangelho se expanda, a mensagem de Cristo se expanda. Vamos orar e logo após vamos para o devocional. Amém, gente? Vamos lá. Senhor meu Deus e soberano Pai, Adonai Elohim Aleftav, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Pai, soberano és sobre nossas vidas. O Senhor é um Deus eterno, és um Deus sublime, grandioso e maravilhoso. Senhor, conduza-nos, ó Pai, nessa leitura, tanto do devocional quanto do livro, nos ensinando, ó Pai, a compreender melhor o que o Senhor quer, ó Pai, passar para nós. Senhor Deus, nada somos sem o Senhor. Se o Senhor não nos conduzir, nada temos para aprender. Pai Celestial, abençoa cada um que assiste este vídeo, ó Pai. Venha, Senhor Deus, nos fortalecer na fé cada dia mais, para que jamais venhamos afastar do Senhor. Que nada nos separe do Teu amor, ó Pai. Nós te damos graças, te exaltamos em nome de Jesus, te damos honra, ó Pai. Amém. Vamos lá, devocional. Gente, o horário que eu tenho que fazer o vídeo é só à noite. Então, se vocês, ultimamente, vocês estão me vendo com o rosto muito cansado, né? Olha o olho como é que tá. Então, vocês, por favor, me perdoem, mas o único horário que eu tenho para fazer o vídeo sem nenhum barulho é à noite. Se eu tivesse um horário de dia, nossa, seria uma maravilha, mas não tenho, é à noite. Então eu estou me esforçando aqui para poder fazer estes vídeos, né, contínuos, para não parar de ter aí um vídeo por dia, tá bom, gente? Então eu espero a compreensão de vocês. Se a voz sair um pouquinho arrastada, mas eu estou tentando não fazer ela ficar assim, né, combatendo o cansaço. Vamos lá, devocional. Bora. O autor Charles Spurgeon, ele usa Cantares 1, 2 e este seguinte trecho. Novamente vai fazer o uso de uma simbologia da noiva igreja com Cristo, que ele é o noivo, né? Salomão representando Cristo e a Sulamita representando a igreja, né? A noiva. Só que, como eu falei, tem gente que usa essa simbologia e outras pessoas não, apenas vê como literal o livro de Cantares. Vamos lá. Porque melhor é o teu amor do que o vinho. Nada dá ao crente tanta alegria como a comunhão com Cristo. É verdade. Ele tem prazer tal como os outros têm nas misericórdias habituais da vida. Ele pode ser feliz tanto nas dádivas como nas obras de Deus. Contudo, em todas elas separadamente, sim, e em todas elas somadas. Ele não encontrará substancial prazer como na pessoa incomparável de seu Senhor Jesus. Ele tem vinho, que nenhum vinhedo da terra já produziu. Ele tem pão, que nem todas as searas do Egito poderiam produzir. Onde poderia ser encontrada tanta doçura como as que já experimentamos pela comunhão com o nosso amado Jesus? Em nossa estima, as alegrias deste mundo são pouco melhores que as cascas jogadas aos porcos, se comparadas a Jesus, o maná celestial. Preferimos ter um pequeno bocado do amor de Cristo e um gole de sua comunhão, do que o mundo inteiro cheio de delícias carnais. Que tem a palha com o trigo? O que a zircônia tem com o verdadeiro diamante? O que é um sonho para a gloriosa realidade? O que é o melhor momento de alegria em comparação com o nosso Senhor Jesus em seu estado mais desprezado? Se você sabe alguma coisa a respeito da vida interior,
Você confessará que nossas mais elevadas alegrias, mais puras e mais duradouras, devem ser fruto da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Nenhuma nascente produz água tão doce como a fonte de Deus, que foi cavada pela lança do soldado em João 19:34. Toda felicidade terrena é como o pó da terra, mas os confortos da presença de Cristo são como Ele, celestiais. Podemos rever nossa comunhão com Jesus e não encontraremos nela qualquer tristeza ou vazio. Não há borra nesse vinho, não há moscas mortas nesse unguento. A alegria do Senhor é sólida e duradoura. Vaidade não olha para ele, mas discrição e prudência testemunham que ele permanece à prova dos anos e é no tempo e na eternidade digno de ser chamado de o único prazer verdadeiro. Para a alimentação, para o consolo, para a alegria, para o refrigério, nenhum vinho pode rivalizar com o amor de Jesus. Vamos dele beber ao máximo todos os dias. Amém? Conforme diz a palavra, que temos sede de justiça, que venhamos todos os dias nos banhar nas águas purificadoras do nosso Mestre Jesus. Ele é tudo o que nós precisamos. Ele é o autor da nossa fé. Amém? Vamos para o livro, capítulo 16. Bora que bora. Meu querido Vermelindo, você mencionou de passagem em sua última carta que o paciente continua a frequentar uma igreja. E somente essa, desde que ele se converteu, e que não está completamente satisfeito com ela. Posso saber o que você está tramando, Vermelindo? Porque até agora não recebi nenhum relatório seu sobre as causas da fidelidade dele à paróquia. Você percebe que, a menos que essa fidelidade se deva à indiferença, isso é péssimo para nós? Certamente você deve saber que, se uma pessoa não pode ser curada da frequência à igreja, o próximo passo é fazê-la percorrer toda a vizinhança à procura da igreja que mais lhe agrade, até que ela se torne um degustador ou especialista em igrejas. Detalhe aqui, ponto. O inimigo, ele tem prazer em fazer com que a pessoa não crie raízes em uma congregação. Como assim? Pessoas que vão de igreja em igreja, para elas, vai em uma, não está perfeito para elas, vai em outra, não está perfeito para elas, vai em outra, não está perfeito, não encontra um lugar aonde esteja ali a igreja perfeita que essa pessoa tanto deseja. Com isso, elas se tornam, a gente costuma dizer, de macaco de galho em galho, mas esse termo não seria um termo adequado, né, de acordo com as diretrizes hoje em dia que tem por aí. Então seria uma pessoa que ela não tem ponto fixo. Ela está sempre de um lado a outro, procurando não a Cristo, não a Deus, mas procurando algo que lhe agrade na congregação específica. O que é errado. O que é errado? Claro, há vários tipos de denominações, congregações, com vários estilos de culto diferentes. Certo que você vá em uma que te deixe mais confortável a adorar ao Senhor, que você se sinta mais confortável. Certo é. Mas só que o mais certo é você ir atrás de Deus, procurar a Cristo. E claro, não é em toda congregação que você vai encontrar, porque há muitas falsas congregações hoje em dia. Mas aquela que preza pela palavra verdadeira, que não tira um tio da palavra, nem acrescenta, aquela que segue verdadeiramente os ensinamentos de Cristo, esta é a congregação que você deve ficar. Deve criar raízes. Essa congregação é perfeita? Não, ela é imperfeita, ela tem defeitos. Porque ali tem seres humanos. Nós, seres humanos, somos imperfeitos, passíveis de erro. A questão é que esta congregação que preza pela palavra, ela busca não errar, ela tenta não errar.
Ela tenta seguir conforme a vontade de Deus. E é aí aonde você tem que criar raízes. É ali. Não procure movimentos. Não procure revelações. Não procure profecias. Não procure o tal famoso reteté. Não. Você tem que procurar uma igreja, uma congregação que está enraizada na palavra. Não pule de galho em galho. Enraize a sua vida numa congregação aonde preze pela palavra da verdade, aonde ensine a palavra da verdade, aonde o movimento é a palavra que faz e não a carne nossa, é a palavra, é o Espírito Santo que vai mover dentro de cada alma e espírito, renovando, restaurando, libertando, curando para a honra e glória do Senhor. Infelizmente, nos dias atuais que vivemos, as pessoas têm procurado o movimento, mal sabe elas, é da carne. Precisam de batidas para mover. O Espírito Santo não precisa de batidas para mover. O Espírito Santo apenas basta que nós nos entreguemos a Deus em espírito e em verdade, e Ele irá agir, o mover dele dentro de nós. Não precisa de batidas, não precisa de gritos, não há necessidade. A questão é: adore a Deus em espírito e em verdade. Esteja completamente entregue ao Senhor naquele culto que o Espírito Santo moverá em você. Te preencherá com o poder dele. Entenderam? Então vamos continuar a leitura. Crie raízes numa congregação. Não pule de uma para outra. Crie raízes. As razões são óbvias. Em primeiro lugar, a estrutura congregacional deve sempre ser atacada porque, uma vez que promove a unidade no espaço físico e não de preferências, ela reúne pessoas de diferentes classes e estruturas psicológicas num tipo de unidade que o inimigo deseja. O princípio congregacional, por outro lado, transforma muitas igrejas em um tipo de clube e, no fim, se tudo correr bem, em um grupo fechado ou numa facção. Em segundo lugar, a busca por uma igreja que seja do seu agrado torna o homem um crítico, quando o que o inimigo quer é que ele seja um aprendiz. Ponto. Outro detalhe interessante. Ele acabou de falar. O que Deus quer de nós é que sejamos aprendizes, não críticos da sua obra, mas aprendizes. A gente deve sim julgar segundo a reta justiça se nós estivermos sim na posição do Senhor, bem claro, conforme a palavra nos manda seguir. Mas não devemos criticar. Não devemos criticar, porque na crítica o inimigo ele pode usar isso para poder atacar o seu coração e aí manchar a sua alma com essa crítica que você está fazendo. Vamos prosseguir. O que o inimigo espera do leigo que frequenta a igreja é uma atitude que pode de fato ser crítica no sentido de rejeitar o que é falso e inútil, mas que é totalmente a crítica no sentido das atitudes que ele não aprecia, não perdendo tempo em ficar pensando sobre o que rejeita, mas se abrindo de forma receptiva, sem comentários, humilde a qualquer alimento que seja sendo oferecido. Você vê por aí o quanto o inimigo se humilha, o quão pouco espiritual e irremediavelmente vulgar ele é. Essa atitude, especialmente durante os sermões, cria a condição mais hostil possível à nossa política, em que verdadeiras trivialidades podem se tornar um real alimento para a alma humana. Praticamente, não há sermão ou livro que não seja perigoso para nós, caso seja apreciado nesse espírito. Portanto, faça o favor de se apressar em fazer com que esse idiota visite logo as igrejas circunvizinhas. Seus relatos até o dia de hoje não foram exatamente satisfatórios.
Eu investiguei as 2 igrejas mais próximas dele a partir do meu escritório. Ambas têm certas qualidades. Pera aí, antes de eu continuar. Hoje está interessante, muito interessante essa carta aqui. Aqui ele falou de pregações, sermões. Sermões que a pessoa ela não se prepara no estudo, no conhecimento, não ora. Não adianta preparo sem oração, porque a oração nos traz unção e poder, e o preparo nos traz conhecimento para passar. Não adianta conhecimento sem poder, não adianta poder sem conhecimento. Há uma certa briga, entre aspas, de pessoas antigas, não todas, não estou generalizando, mas algumas pessoas antigas com as mais recentes, aquelas que estudam e aquelas que não estudaram e só estão na base da oração. É compreensível pessoas que não têm o alfabeto, estão sim na oração, Deus concede a elas conhecimento na leitura básica da palavra e pregam com ousadia e unção, mas exceções, porque a palavra nos manda obter conhecimento do Senhor, buscar aprofundar nas escrituras para não sermos enganados com os falsos profetas que surgirão e estão surgindo e já surgiram. Então o conhecimento ele é necessário, mas também a oração é essencial. Não adianta conhecimento sem oração. Não adianta oração sem conhecimento. Tem que andar juntos. Fechou? A gente vê muitas pessoas que se dizem ungidos e ungidas do Senhor, que estão pregando afora, cuspindo, vamos dizer, vômito para a noiva do Cordeiro. Porque é cada pregação que não tem embasamento bíblico, que fogem do contexto bíblico, que querem pregar aquilo que eles querem falar e não que o Espírito quer falar. E que as pessoas que não tiverem conhecimento, não tiverem buscando conhecimento na palavra, elas vão engolir, elas vão entrar aqui, vai descer para o coração e pronto, vai ficar com aquela mensagem no coração enraizada, uma mensagem que é uma mensagem de tolo. Por isso, não devemos ser leigos no conhecimento da palavra. Temos que buscar conhecimento. Não é vergonha você pedir ajuda a alguém a conhecer melhor a palavra do Senhor. Chega perto da pessoa, pode me ensinar um pouquinho da palavra? Eu quero aprender. Eu leio, mas não consigo entender. Então busque ajuda em quem tem certo conhecimento dado por Deus. Esta pessoa, se ela for do Senhor, com certeza, ela vai te instruir na leitura da palavra. Marque uma vez por semana, mas busque conhecimento, para que quando você ouvir pregações que não são do Senhor, você logo bloqueie e não deixe entrar para o seu coração. Amém? Vamos lá. Então, Maldonado fala que investigou 2 igrejas mais próximas do escritório dele. Ambas têm certas qualidades. Na primeira, o líder é um homem que esteve tanto tempo empenhado em diluir a fé, com o intuito de torná-la mais palatável para uma congregação supostamente incrédula e cabeça dura, que agora é ele que choca os irmãos com a incredulidade e não vice-versa. Ele já conseguiu minar o cristianismo de muitos deles. Sua conduta nos cultos também é admirável. A fim de poupar todas as dificuldades aos leigos, ele abandonou tanto os salmos do lecionário litúrgico quanto os do lecionário diário, e agora, mesmo sem perceber, revolve-se infidavelmente em volta de sua pequena esteira de 15 salmos e 20 lições favoritas. Nós estamos, assim, a salvo do perigo de que ele e seu rebanho alcance qualquer verdade com base nas escrituras que já não lhe seja familiar. Mas quem sabe se o paciente não é ingênuo bastante para essa igreja, ou será que é só uma questão de tempo? Ponto. Ele falou de algo interessante. Este tal pregador que ele fala, líder desta congregação, que ele cita, é um líder que ele cansou de buscar conhecimento. Ele vive apenas com aqueles esboços preparados que ele não busca mais estudar. Ele apenas transmite e passa as mesmas coisas para a noiva do Cordeiro. Um alimento contínuo da mesma palavra. Quando a gente busca conhecer a Deus,
a gente quer levar o melhor prato de comida espiritual para a noiva do Cordeiro. Eu falo de mim mesmo. Eu busco levar o melhor prato. Eu busco levar a entrada, o prato principal e a sobremesa. É assim, né? Acho que é assim mesmo. Então, a gente tem que buscar aprofundar para levar para a noiva o melhor alimento. O melhor alimento. Porque quando elas estiverem degustando aquele alimento, o Espírito Santo vai tocando dentro delas, vai se tornando doce aquele alimento, um refrigério vai descendo e vai fortificando a alma e renovando também. O nosso dever é nos preparar e pregar. O resto o Espírito Santo irá fazer. A parte mais difícil, na verdade, ele irá fazer. Então, no preparo, ele também está conosco, nos ajudando a preparar. Eu falo de mim mesmo. Às vezes falo com Deus, eu não tenho palavra para falar para a tua noiva. Eu não tenho nenhuma palavra, Deus. Eu posso abrir a Bíblia aqui, folhear, que eu não vou encontrar versículo, não vou encontrar interpretação para aquilo. Eu preciso do Senhor para me dar interpretação. E aí Deus, em sua infinita misericórdia e graça, o Espírito Santo começa a falar comigo para me preparar o esboço assim, assim, assado, com tópico assim, com versículos assim, e assim vai, por aí vai. É lindo, é lindo. Já teve horas de eu ver um esboço meu assim e ficar olhando para ele assim e falar, Deus, tu és lindo. Eu não teria capacidade de escrever algo assim, de preparar um esboço assim. Porque isso é Deus quem faz, não é nós. A gente só se dispõe para ele fazer. Mas claro, temos que estudar para isso poder acontecer. Para quem está preparando mensagens, eu dou uma dica muito bacana. Para quem não tem memória muito boa para memorizar versículos, como eu tenho, é só ir no Google, famoso Google, nossa biblioteca online. E aí você digita alguma frase porque as frases eu lembro de versículo, só não lembro aonde está. Então você digita algumas frases do versículo, uma palavra-chave desse versículo, digita lá no Google e coloca versículos no plural na frente, vai aparecer lá. E se eu não me engano está escrito Bíblia On, um negócio assim, o site lá. Você clica lá que vai aparecer vários versículos com referência àquilo que você solicitou. Isso ajuda demais a preparar a mensagem, a poder achar os versículos ali para você colocar. Eu amo colocar referências nos esboços, porque eu amo navegar na palavra junto com a noiva do Cordeiro. É um alimento cheio, baseado na palavra. Só Bíblia, nada mais. Amém? Então estude e tome cuidado com esses pastores, com esses líderes que não buscam aprofundar mais na palavra e apenas levam a mesma coisa todos os dias. Tome cuidado com isso. Orem por eles para que haja transformação. Na outra igreja temos o reverendo Cravo. Ele apelidou este homem de Cravo. Os humanos ficam muitas vezes intrigados quando tentam entender a oscilação de suas opiniões, porque num dia ele é quase um comunista e no dia seguinte não está longe de algum tipo de fascismo teocrático. Num dia é um escolástico, no outro está pronto para negar toda a razão humana. Num dia é imerso na política e no dia seguinte declarando que todos os estados deste mundo são igualmente sob juízo. Nós, é claro, vemos o fio condutor dessas atitudes, que é o ódio. O homem não consegue pregar qualquer coisa que não tenha sido calculada para chocar, causar sofrimento, intrigar ou humilhar seus pais e amigos. Um sermão que tais pessoas possam aceitar seria para ele tão insípido quanto dissecar um poema. Há também um traço promissor de desonestidade nele. Estamos lhe ensinando a dizer o ensinamento da igreja é esse ou aquele, quando ele na verdade quer dizer, estou quase certo de ter lido recentemente em Jacques Maritain ou coisa que o valha. Mas tenho que alertá-lo de que ele tem um defeito fatal. Ele crê de verdade no que ele fala, e isso poderá pôr tudo a perder. Mas há um ponto favorável que ambas as igrejas têm em comum. Ambas são igrejas partidárias. Penso que eu o tenha advertido anteriormente de que, se o seu paciente não puder ser mantido fora da igreja, ele deve pelo menos ser intensamente associado a algum grupo de dentro dela.
Não estou me referindo a assuntos realmente doutrinários. Sobre estes, quanto mais indiferente ele for, melhor. Diabo, o demônio, o mal danado, mostrando que o maligno detesta a doutrina bíblica. O que ele puder fazer para a pessoa ignorar as doutrinas e seguir a sua própria vontade, ele irá fazer. Fica aí um ponto aí para vocês pensarem. É necessário seguirmos a doutrina bíblica. Continuando, a mais pura diversão está em causar o ódio entre aqueles que dizem Eucaristia e aqueles que preferem dizer Santa Ceia, quando nenhuma das duas partes poderia sequer definir a diferença entre, por exemplo, a doutrina de Richard Hooker e a de Tomás de Aquino de modo consistente. E toda a parafernália puramente indiferente, velas, vestes e coisas do tipo, é um campo admirável para nossas atividades. Nós praticamente removemos da mente dos homens o que aquele camarada pestilento, Paulo, costumava ensinar sobre a comida e outras coisas não essenciais, a saber que o homem sem escrúpulos deve sempre ceder ao homem dotado de consciência. Supõe-se que eles não pudessem deixar de perceber a aplicação de tudo isso. Era de se esperar que uma pessoa baixa igreja fizesse genuflexão e o sinal da cruz para que a consciência fraca do seu irmão da alta igreja não fosse levada à irreverência, e que o irmão da alta igreja abdicasse desses exercícios para não levar a seu irmão da baixa igreja para a idolatria. E assim teria sido se não fosse pela nossa labuta incessante. Sem ela, a variedade de usos e costumes dentro da igreja anglicana poderia ter se tornado um antro de caridade e de humildade. Com carinho, seu tio mal danado. Então agora, novamente, o inimigo ele retorna para atacar de dentro da igreja. Ele estava atacando externamente. Ele tinha começado lá no início a atacar na igreja, vocês lembram? E aí depois atacou externamente, internamente da pessoa. E agora volta a atacar externamente. Através de líderes falsos, de pastores falsos, que têm pregado um evangelho que não é de Cristo, é deles mesmos ou até mesmo de demônios. Não se assuste. Há muitos demônios em púlpitos hoje em dia. Estão se assustando com isso? Eu falo com convicção. Há muitos demônios em púlpitos hoje em dia. Podem ser eles engravatados ou não, mas há. Não importa o estilo de roupa ou a pessoa, mas há. Sabe por quê? Porque são pessoas que buscam fazer as suas próprias vontades, que não buscam a direção de Deus, se enchem de soberba falando que jejuaram, que subiram um monte, que estão em consagração, enche a boca para falar isso, ao invés de se humilhar todos os dias e falar: Deus, eu sou dependente de Ti, de nada de mim eu posso transmitir para a sua noiva. Eu não tenho nada para oferecer para a sua noiva, nada. Eu dependo do Senhor. Posso subir monte, eu posso consagrar, fazer 40 dias de jejum, mas de nada adianta se eu não tiver a Tua presença em minha vida, porque é a Tua presença, o Teu poder, que me faz pregar um evangelho genuíno do Senhor. Então, temos que ter esse cuidado e esse zelo. O inimigo, ele falou: Vermelindo, lança esse jovem aí, esse rapaz, para vários tipos de igrejas diferentes, de várias pessoas diferentes. Mas afaste ele daquelas igrejas que têm doutrina. Afaste ele dessas igrejas que têm doutrina, ou faça com que ele fique indiferente. Porque a verdade de Deus nos traz regras. Como assim? Traz regras. Sabe por que traz regras? Lá no povo de Israel, Deus deu uma lei para o povo. Deu regulamentos, mandamentos para eles seguirem. Aqui em Jesus também nos deu mandamentos para seguirmos. E aí vem seguindo nas cartas de Paulo ensinamentos de regras para seguirmos em sermos fiéis ao Senhor nosso Deus. Então, a doutrina
ela vem com a verdade do Pai. Sem doutrina, a gente anda de qualquer forma. A gente anda conforme as nossas vontades. Então é necessário, como noiva de Cristo, que a gente se submeta a Ele. Se submetendo a Ele, estamos obedecendo às suas doutrinas, à sua palavra, aos seus mandamentos. Então, como noiva de Cristo, devemos nos submeter a Ele e obedecê-lo. Obedecer o que Ele colocou na palavra, nas Escrituras. Se você não acredita, é porque você não tem fé. Porque para você acreditar num Deus verdadeiro e em Jesus Cristo, no Espírito Santo, tem que ter fé. Sem fé não adianta. Tem que ter fé. Então, que o nosso rapaz deste livro, ele não venha cair nas táticas de vermelhinho, ele venha parar de ficar indo de igreja para igreja e venha se enraizar, criar raízes em uma que prega a palavra verdadeira. Amém? Fica esse ensinamento para nós. Crie raízes. Medite na palavra, estude. Ore, estude. Ore, estude. Não seja soberbo como muitos aí são. Falando, se esbanjando com boca cheia. Eu jejuei tantos dias, eu orei madrugada toda, eu fiz isso, fiz aquilo. Não, não faça isso. Não seja soberbo. Seja humilde. E essa humildade a gente aprendeu. Ela vem do Espírito Santo. Pede a Ele: Senhor Espírito Santo, me dê humildade, para que eu não venha me ensoberbecer com minha prática diária de santidade. Porque infelizmente, vocês sabem disso, há muitas pessoas que cospem santidade. Cospem santidade. Arrotam santidade. Desculpe o palavreado, mas é isso mesmo que tem acontecido. E não podemos ser assim. O seu particular de santidade, para a palavra que eu falei, já é a descrição. É particular, você e Deus. Ninguém deve saber. Só você e Deus. Agora, Deus irá te exaltar quando você estiver pregando, estiver ministrando louvor, estiver orando, estiver evangelizando, estiver tocando. Ele vai te exaltar naquele momento, sem você dizer nada para ninguém. Porque ali eles vão ver a unção de Deus sobre a sua vida. Por quê? Porque você está buscando santidade, está ali perseverando um monte, oração, consagração, leitura da palavra, está buscando. Não precisa falar. O brilho do Senhor já resplandece em sua vida e as pessoas irão perceber o tamanho da unção de Deus na sua vida. Fechou? Vamos orar? Grandioso Pai e soberano Senhor, mais uma vez te damos graças. O Senhor é um Deus maravilhoso e eterno. Obrigado pelo dia, obrigado, Pai, por tudo o que tem feito em nossa vida. Em tudo demos graças ao Senhor. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, que nos concede a graça para suportar as provações, para não ficarmos orgulhosos em meio à bonança, para que sejamos sempre praticantes da humildade do Espírito Santo em nossa vida, da bondade, da longanimidade, da fidelidade, do amor, da alegria, da paz. Pai, abençoe a cada vida que assiste este vídeo. Derrama soberanamente a Tua graça, o Teu amor sobre cada coração, fortalecendo, Pai, cada vez mais. Que todos venham se criar raízes em suas congregações, ajudando o seu pastor, ajudando a sua igreja a florescer este campo evangelístico, este campo do reino. Soberano Deus, nós te agradecemos por essa leitura e mais um ensinamento que o Senhor nos concedeu. A honra, a glória e o louvor seja dado somente ao Senhor. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja para com todos vós. Amém. Que Deus abençoe poderosamente e um grande abraço. Deus abençoe.